Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. A Colônia Esperança é uma das colônias dedicadas a atender os espíritos que cometeram suicídio. E lá, Camilo Castelo Branco relata a oportunidade que teve de estudar a própria condição. Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre o suicídio como falsa solução. Na videoaula de hoje nós trabalharemos um assunto muito interessante, extraído da última parte do livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, psicografia de Ivone Amaral Pereira, que fala sobre o estágio que eles fizeram na chamada cidade universitária para trabalhar a questão do conhecimento de si mesmo, o conhecimento da realidade da vida, o conhecimento profundo do Evangelho de Jesus, de modo a se alicerçarem para uma futura reencarnação onde pudessem trazer todas as questões do passado que geraram o suicídio de uma forma mais resoluta para impedir um ato funesto como esse. Nós vamos ver os relatos do Camilo Castelo Branco, algumas técnicas usadas pelos benfeitores espirituais para o auxílio desses irmãos. Inicialmente vamos fazer uma abordagem rápida sobre a cidade universitária e o que eles tinham ali na cidade universitária. Então, na terceira parte do livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Amaral Pereira, Camilo Castelo Branco relata o estágio que fez juntamente com outros espíritos na cidade universitária da colônia Cidade Esperança. Relata o companheiro. Emocionados, detivemo-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Lá estavam, entestando-as, os letreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos: moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e até um idioma novo. Esse idioma é o próprio Esperanto, que tem um capítulo só sobre o idioma Esperanto. Agora vejamos todas as matérias que eles veriam: moral, filosofia, psicologia, ciência, pedagogia, cosmogonia. Toda uma série de ensinamentos que levariam anos fazendo para se preparar para uma futura reencarnação. Se numa colônia para suicidas existem universidades com esse objetivo, imaginemos nas outras colônias mais elevadas que a Terra. É maravilhoso a gente saber que existe no mundo espiritual toda uma série de preparação para que nós venhamos a reencarnar e obter sucesso. Como nós vemos em vários relatos de livros, principalmente a coleção de André Luiz, que fala dos estudos que nós fazemos durante anos e anos a fio, e muitas vezes reencarnamos e vamos à falência por negligência, por rebeldia da nossa parte. Isso fica um alerta e uma reflexão para todos nós acerca desses estudos que existem no mundo espiritual. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós, outros até onde nos permitiram as forças mentais que possuíamos: a gênese planetária ou cosmogonia, pré-história, a evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã, psicologia, civilizações terrenas. Percebamos que são todas matérias mais voltadas ao humanismo, mais voltadas ao processo de humanização do ser humano, preparando-o para o futuro, para a futura reencarnação
e para que ele possa realmente passar pela reencarnação de uma maneira bem-sucedida. Alternados com as aulas de Evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir tal como faziam nossos instrutores, como chefe supremo da iniciação. Pois, com efeito, em todos os compêndios que consultávamos, buscando elucidação na ciência, deparávamos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre, como padrão máximo de sabedoria e verdade. Modelos irresistíveis, bússolas que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade sem os desvios oriundos do engodo e das falsas interpretações. Muito interessante essa fala aqui do Camilo, porque as aulas principais que eles recebiam eram aulas do Evangelho. As outras eram entremeadas como se fossem apenas coadjuvantes das aulas do Evangelho. Em tudo aquilo que eles estudavam se referia ao Evangelho e ao próprio Cristo, mostrando que na ciência, na filosofia, não há separação no mundo espiritual desses conhecimentos humanos com a questão religiosa, como nós temos no mundo físico ainda uma separatividade entre ciência, filosofia, religião. Tudo que se diz respeito à questão cristã é visto de forma religiosa e quase que abominada pela ciência e pela filosofia de um modo geral. Só que isso tudo acontece por deficiência de conhecimento da realidade da vida, como nós ainda estamos transitando no mundo. No mundo espiritual nós vemos muito claro que não há essa separatividade e tudo que nós estamos fazendo na Terra vai chegar um dia para essa ausência de separatividade. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala da união entre a ciência e a religião. E nós particularmente trabalhamos com a ciência, que é a psicologia transpessoal, que tem esse compromisso de unir ciência e religião. Na verdade, no futuro não vai haver separação entre uma coisa e a outra, como nós ainda estamos tendo no mundo físico. E essas explicações do Camilo nesse texto fantástico mostram exatamente que na realidade espiritual as coisas são assim e com certeza um dia na realidade física também será assim. Na cidade universitária se destacam os estudos evangélicos sob a direção de Aníbal de Silas, que foi uma das crianças presentes quando Jesus dá a lição: deixai vir a mim os pequeninos. Muito interessante esse Aníbal de Silas. Ele foi uma das crianças que, quando os apóstolos queriam fazer com que as crianças deixassem Jesus, porque elas estavam fazendo alarido, que elas saíssem dali, Jesus dá a lição: deixai vir a mim os pequeninos. Depois desse contato com Jesus, ainda criança, nunca mais esse espírito chamado Aníbal, ele esqueceu Jesus e se tornou cristão, um dos discípulos da primeira hora de Jesus, e muitas existências ele trabalhou posteriormente para o cristianismo e recebeu de Jesus a incumbência de auxiliar os suicidas. Aníbal recebeu do próprio Cristo a missão de ensinar o seu evangelho na colônia Cidade Esperança, conforme relato em Memórias de um Suicida. Vejamos o relato da convocação desse espírito Aníbal de Silas para o socorro aos suicidas. Até que um dia, glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso,
ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Vai, Aníbal, e dá dos teus labores à legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos, que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Então aqui nós estamos vendo que ele recebeu uma ordem diretamente de Jesus para vir até Maria para socorrer todos aqueles espíritos suicidas que estavam sob a direção de Maria. Pensa, de preferência, naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra, desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Olha que belíssimo isso, né? Jesus entregou os suicidas à direção de Maria, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. E ao mesmo tempo que deixa os suicidas entregue à sua mãe, convoca espíritos como esse Aníbal de Silas para poder socorrer os suicidas, ensinando os ensinamentos dele, os orientando para que os pudesse erguê-los para Deus. Belíssima missão desse espírito Aníbal de Silas. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu Evangelho, pois é só isso o que lhes falta. Então aqui as orientações de Jesus para ensinar a eles o Evangelho, porque era o que faltava a esses espíritos carentes da moral cristã, carentes de refletir sobre o significado dos ensinamentos de Jesus em suas vidas. Sem perda de tempo, fomos encaminhados para o nobre edifício em que funcionavam as aulas de filosofia e moral, um dos magníficos palácios situados na formosa Avenida Acadêmica. Quando penetramos o recinto das aulas, suave comoção agitou as fibras magoadas do nosso ser. Era um salão imenso, disposto em semicírculo, cujas cômodas arquibancadas acompanhavam traçado idêntico, enquanto ao fundo uma placa luminosa de avantajadas dimensões despertava a atenção do visitante. E ao centro, junto a ela, a cátedra do expositor, lente do transcendente curso que iniciaríamos. Notamos não ser estranho o aparelhamento, já o víramos por mais de uma vez nos serviços hospitalares. Então aqui o Camilo Castelo Branco está se referindo àquele aparelho de televisão
muito provavelmente semelhante às televisões modernas de plasma, de LCD que existem na atualidade, que passavam imagens. Na verdade, esse aparelho muito poderoso, quando o Aníbal de Silas estava falando sobre a vida de Jesus, todas as imagens passavam nesses aparelhos, de modo que todos eles assistiam não apenas o ensinamento intelectual, mas viviam verdadeiramente como se fosse um grande cinema todos os acontecimentos que Jesus foi o protagonista. Contudo, esse agora dir-se-ia aperfeiçoado, apresentando leveza e dimensões diferentes. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez o encanto sugestivo dos santuários. Jamais sentíramos tão profunda a insignificância da nossa personalidade, como ao penetrar o estranho anfiteatro, onde o primeiro pormenor a nos despertar a atenção era o sublime convite do Senhor de Nazaré, escrito em caracteres fulgurantes e figurando acima da tela. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Nós vimos na videoaula 2 que trabalhamos exatamente esses versículos do Evangelho de Mateus aplicado às questões do suicida. É claro que não é por acaso que tem esses dizeres, porque toda pessoa que cometeu um suicídio cometeu porque de alguma maneira estava aflito e sobrecarregado, salvo aqueles casos que nós vimos, do caso do suicídio pelos vícios e do suicídio causado pelo abortamento e pelo sexo desregrado. Mas a maioria suicida num ato de loucura, porque estão passando por uma aflição. E como a recomendação, ir ao encontro de Jesus para obter alívio, a tomar sobre nós o jugo dele para nos tornarmos aprendizes e encontrar o descanso para a nossa alma. No videoaula 2 sobre o suicídio, nós trabalhamos em detalhes esses versículos. Continuemos, pois. No próximo bloco, nós trabalharemos a importância do autoconhecimento para o espírito suicida. Na verdade, o autoconhecimento é uma necessidade para qualquer pessoa, independente de ter cometido suicídio ou não, mas para o espírito suicida é fundamental. Nós vamos ver as técnicas que os benfeitores usam, principalmente a técnica de regressão de memória, para que o suicida possa entender o seu drama e poder se preparar para um futuro melhor a partir desse conhecimento. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. Recomeço. Continuamos acompanhando a jornada de Camilo Castelo Branco, neste momento de retomada dos compromissos espirituais. Continua Camilo dizendo: Outros cursos fazíamos, não menos importantes para a nossa reeducação,
alternadamente com o da moral estatuída pelo insigne mestre nazareno. Um deles prendia-se à ciência universal, cujos rudimentos nos deram, então, a conhecer 2 anos depois de iniciados no curso de moral cristã. Através de estudos profundos, análises tão penosas quão sublimes, e nestas mesmas análises entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente. Então aqui o Camilo fala de que 2 anos depois de estudos eminentemente de moral cristã, eles foram fazer o curso de ciência universal, e dentro desse curso o conhecimento de si mesmo era uma das necessidades para todos eles. Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo, ao mesmo tempo que, sendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Então, ao mesmo tempo, é muito interessante esse relato, porque a técnica que os benfeitores usam. Ao mesmo tempo que a pessoa estava fazendo o trabalho de autoconhecimento, as demais estavam em conjunto fazendo o conhecimento com elas, aprendendo com as dificuldades dos outros. Modernamente, muitos terapeutas usam esse método. É um método educativo em que faz-se um trabalho de grupo, em que se trabalha tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento da verdade universal, e todos crescem em conjunto. Particularmente nós fazemos um método parecido, é claro que não na mesma complexidade registrada aí, mas fazemos um trabalho semelhante, cujo objetivo é trabalhar o conhecimento de si mesmo. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, expusera o venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria do nosso senso íntimo. Epaminondas de Vigo é um dos mentores espirituais que recebeu a determinação também de Jesus para trabalhar com suicidas. Nenhuma tentativa para o erguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor de nossa própria personalidade e à sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Até aqui, meus caros discípulos, tendes caminhado cegamente pelas etapas das migrações na Terra e os estágios no astral, movimentando-vos em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que vos induzissem a progresso satisfatório. Então aqui diretamente o mentor fala das viciações em não se conhecer a si mesmo e não buscar a elevação moral, e que havia uma questão imprescindível para todos eles de entrar nesse domínio de si mesmo a partir do autoconhecimento. Engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões, ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado propositadamente, graças à má vontade, ou absorvidos por criminosa indiferença, que ao nosso ser o Todo-Poderoso enalteceu com essências que lhe são próprias, as quais nos é dever cultivar sob as bênçãos do progresso,
até que floresçam e frutifiquem na plenitude da vitória para que fomos, por isso mesmo, destinados. Muito interessante a fala direta do benfeitor, né? Sem meias palavras, de uma forma, sem ferir, mas colocando a realidade para aqueles espíritos suicidas que haviam vilipendiado toda a oportunidade que havia sido dada a eles. E como diz o benfeitor, embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado propositadamente, graças à má vontade, ou absorvidos por criminosa indiferença. A humanidade, isso foi dito no início do século XX. A humanidade hoje, no início do século XXI, permanece tão ignorante quanto, com tanta má vontade quanto naquela época, infelizmente. Apesar de todo o progresso da ciência, de todo o progresso das comunicações, de tudo, as pessoas ainda, com raras exceções, continuam com má vontade com relação à vida real, à vida do espírito. Disse-o, e indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos, nas arquibancadas, fê-lo penetrar o círculo em que se erguia a sua cátedra e agrupavam-se concentrados e mudos os adjuntos. Determinou o acaso, ou a própria clarividência do lente, que a escolha atingisse o nosso companheiro de grupo, Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão, devido a certos feitos imprudentes, bem como à ameaça de um câncer que começara a entumecer-lhe a região glótica. Pô-lo à sua frente e interrogou, demonstrando autoridade. O vosso nome, caro discípulo? Então aqui o Camilo relata a forma como o trabalho iria ser feito. Eram chamados um a um os estudantes para a frente. Ele perguntava o nome da pessoa e toda a dificuldade da pessoa iria se passar não apenas para ela, que diretamente iria passar pela situação, mas todos os demais assistiriam àquele acontecimento que no mundo espiritual é bem diferente do mundo físico. É claro que nós nunca faríamos uma terapia regressiva em público, pelas circunstâncias da própria vida no mundo físico, mas nesse caso a terapia regressiva é feita em grupo, individualmente, mas no grupo, para que todos possam aprender. E no caso do Amadeu Ferrari, ele havia se suicidado porque pegou um câncer na garganta e, como bancário, começou a desviar dinheiro do banco, segundo ele, para pagar o tratamento. E ao ser pego, ele se matou para evitar ir para a prisão. Então vejamos toda a história do Amadeu Ferrari, todo o porquê disso tudo. Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de algo muito grave que a atingira. Quiséramos fugir, furtando-nos a responsabilidade terrível da aprendizagem, que se nos afigurou repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada para ela nos devotarmos para sempre. Tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis, que marcariam era nova em nossos destinos, e tivemos medo. Aqui o relato do Camilo é muito interessante porque
é uma coisa que acontece com muita gente. Muitos de nós temos o medo de nos conhecermos, medo de olhar para dentro de nós, perceber as dificuldades que trazemos para poder superá-las. A grande maioria das pessoas, infelizmente, para elas próprias, fogem do autoconhecimento, fogem das possibilidades de transformar-se interiormente, porque o orgulho, a vaidade, a presunção, esses sentimentos fazem com que elas fujam de si mesmo como se isso fosse possível. Nós estamos vendo aí o relato do companheiro, do Camilo, falando de todo o drama íntimo que ele estava vivendo junto com os companheiros. Mas no mundo espiritual, diferentemente do mundo físico, não é possível fugir da realidade. No mundo físico a gente até escamoteia, tenta fugir, mas no mundo espiritual nós vamos ver que é bem diferente. Epaminondas de Vigo apareceu-nos então qual juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível de nossa própria consciência. E profundo terror nos inspirou sua presença venerável. Aqui ele inverte o processo. Em vez de estar envolto com a própria consciência, ele já acreditava que o benfeitor seria um juiz que iria julgar. Mas, na verdade, a realidade é muito outra. É a nossa própria consciência que nos julga, ou nos condenando ou nos absolvendo de acordo com aquilo que trazemos nela. Mas o ancião advertiu-nos em aparte, precioso e enérgico, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em nossa mente suscitadas. É claro que um benfeitor dessa categoria, ele consegue perceber pela própria, só observando o que estava acontecendo com aqueles espíritos, o que estava passando na sua intimidade. E aí ele dá uma lição muito interessante nesse momento. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais neste momento, é o grande mestre que nos inspira, e que sob seus auspícios é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros, pois é Ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Então, eles que estavam querendo fugir, chamando por Jesus, recebem a lição de que era o próprio Cristo que fomentava tudo aquilo, que inspirava tudo aquilo. Voltou-se para o paciente em expectativa e repetiu: Vosso nome, pois? Amadeu Ferrari. Onde residíeis antes de ingressardes nestes sítios? Na cidade do Brasil. Por que procurastes abandonar o vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando-o à ilusão de um suicídio? Não sabíeis que praticáveis um crime contra Deus Pai, porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós? Julgáveis, porventura, poder aniquilar os elementos de vida existentes em vós, esta vida que justamente é eterna, porque a recebeste do eterno Criador? Percebamos que são perguntas muito diretas, muito vivas, levando o espírito a se enxergar de uma maneira nua e crua, necessária para ele nesse momento. Visivelmente contrafeito, esquivou-se Amadeu através do sofisma, único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. Felizmente, senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude me matar, embora eu desejasse, pois que estou vivo. Vivo! Louvado seja Deus, estou vivo! O Amadeu entra com sofisma. Na verdade, ele estava se referindo à morte do corpo pelo suicídio. E o espírito tentando fugir da realidade da vida com sofisma.
Mas, Senhor de uma serenidade desconcertante, que a nós outros irritaria se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejastes desaparecer da presença de vós mesmo, como de vossos semelhantes, quando o poema do universo cantava ao vosso redor, o sacrossanto dever dos compromissos com a excelsa beleza da existência humana, que deve habilitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei, eu sim, mas eu responderei aqui, na presença de toda essa assistência? Estarei, pois, novamente defrontando o tribunal? Existe sim um tribunal, e todos vós os defrontais. É a vossa consciência que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências. Então, as falas contundentes desse médico espiritual, desse benfeitor, mostrando que eles não estavam sob a ação de um tribunal externo, mas um tribunal da própria consciência. E imprescindível é que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e vosso Redentor, vos oriente a fim de que, examinando-a, aprendais a vos despojardes do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheçais a vós próprios e, portanto, a soberania das leis que regem os destinos da humanidade. Então aqui esse momento grave, onde não há sofisma, não há nada que possa impedir o espírito de se enxergar a si mesmo, para o bem dele próprio. É claro que o orgulho, a vaidade, faz com que ele trema nas bases nesse momento, como o próprio Amadeu dá sinais aí. Mas é imprescindível para o crescimento dele e crescimento dos seus colegas. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram as causas. Cometi uma falta grave frente às dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz. A prisão, a doença. E esse ato, o suicídio, lavou a nódoa de que vos havíeis contaminado antes? Considerai-vos inculpado, honesto, honrado, após o mesmo ato? Oh não, eu não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei. Sempre desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas. Muito embora o fizeste tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me justamente quando estava prestes a realizar um consórcio, cuja expectativa era a minha razão de ser. A quantia era avultada. Eu era bancário. A prisão ou a morte? O câncer, o roubo, pois era roubo, o ideal de um amor desmoronado. Preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muito já ter esclarecido ultimamente. Por quê? Oh, por quê? Eu fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias. A confusão turbilhona em minha mente. Intuições pavorosas, segredam o meu passado, na qual tenho pavor. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia. Eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Então aqui o Espírito reclama, por que foi colocado em tão desgraçadas circunstâncias. Há uma tendência muito comum em nós de nos colocarmos como vítima das circunstâncias. Até aí o Amadeu se via como vítima. Ele era pobre, contraiu um câncer e depois de contraído um câncer, ele começa a desviar de recursos do banco onde ele trabalhava, segundo ele, para pagar o tratamento que ele merecia. Ao ser reconhecido como ladrão, ele se suicida. E aí se pergunta por que foi colocado em tão desgraçadas circunstâncias. Vamos ver o porquê disso tudo. Pois ireis compreender, Amadeu Ferrari. É imprescindível que o compreendais.
Acenou para 2 adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram sentar o penitente diante da tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. Pairava pelo ambiente a sincera emoção religiosa. Sentíamos que um grandioso, sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento. E contritos e temerosos, aguardávamos enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou-se para a assembleia de discípulos e conclamou: Ficais atentos. A história desse vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas não mais representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes, observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la em vós mesmos. Aqui o benfeitor coloca, de uma maneira muito clara, era um trabalho individual e em grupo. É uma psicoterapia muito profunda. No caso aí, eles estavam colocando aparelhos para que o espírito, muito provavelmente por uma ação magnética desses aparelhos, retrocedesse no passado hipnoticamente. Na Terra nós ainda não criamos esses aparelhos. As regressões de memória são feitas através de recursos de hipnose em que a própria pessoa acessa o conteúdo do passado. É claro que ela necessita querer fazer isso. No caso aí é mais profundo, porque mesmo que o espírito não queira, com esses aparelhos ele vai retroceder ao passado para o bem dele, porque o espírito desencarnado, isso é mais possível do que para o encarnado. É claro que com o encarnado nunca um terapeuta faria o que o Epaminondas de Vigo está fazendo com o Amadeu Ferrari, mas na dimensão espiritual isso é perfeitamente possível, benéfico e necessário, como nós estamos vendo. Pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas, a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos, como a auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, que se deixava estar atenta e respeitosa, até que de súbito ordem singular ressoou em tom enérgico, que não admitiria tergiversação. Agora vejamos toda a regressão de memória do Amadeu Ferrari e o porquê que ele adquiriu o câncer na garganta e porquê de ser tão pobre. Vejamos todo o processo de regressão dele. Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de compreender-se em toda a sua plenitude a razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias às quais não se resignara e que, para solvê-las, comprometera-se ainda mais com o ato de desonestidade e suicídio. Em sentido retrospectivo, passando de suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar,
de vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade. Daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta lentamente, daquele repúdio de amor que absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver. A cortina do presente descerrou-se, o primeiro véu da consciência foi suspenso, a fim de que no proscênio de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado. Drama que não atingiu apenas a uma ou duas personalidades, mas a uma coletividade, implicando mesmo uma raça heróica e sofredora. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa. Em viagens reiteradas, enriquecia no comércio abominável, não se poupando trabalhos à frente da torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar a outros tantos ignóbeis comparsas das mesmas desvairadas ambições. Na truculência de instintos desumanos, cevava-se no maltrato aos negros, ordenando chicoteá-los pela mais insignificante falta, ou mesmo por nenhuma, infligindo-lhes castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como a fome e a sede, a tortura e a separação das famílias, pois que vendia aqui os filhos, acolá a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde, no além-túmulo, morrendo muitos destes desgraçados, atacados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Certa vez, na fazenda em que lhe era própria, ao vitar a jovem escrava negra mal saída da infância, e porque o desventurado pai da desgraçada, velho escravo de 60 anos, no momento de suprema desesperação, louco de dor, diante do cadáver da filha, que procurara na morte encobrir a vergonha de que se sentia possuída, bradasse seu vil procedimento, acusando pelo suicídio da moça, mandou que feros capatazes queimassem a língua do velho escravo a ferro e brasa, até vê-lo cair exâmine nas convulsões da agonia. Está aí a causa do suicídio, do câncer do Amadeu. Ele havia feito isso com esse escravo de 60 anos, colocando ferro em brasa, destruindo toda a língua e a garganta do escravo até que ele veio a desencarnar, né? E juntamente com todas as torpezas que ele havia feito. Ora, ao passo que nos elucidávamos da majestosa lição, o paciente reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultuosos deméritos, e batia-se violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagício que lhe infligia a consciência, desorientada na tortura dos remorsos. Apiedai-vos de mim, Senhor! Bradava em expressões de dor e arrependimento, repetindo em presença da numerosa assembleia a súplica veemente que dera causa à existência expiatória, que afinal irrompera criminosamente, enredado que se deixara permanecerem em complexos desconcertantes. Desgraçado, miserável que sou! Deixai que volte ainda uma vez a qualidade humana
e que veja minha própria língua, assim como a boca e a garganta, desaparecerem sob a trituração de qualquer malefício, reduzidas ao ponto a que reduzias o desventurado escravo Felício. Dai-me a miséria, Senhor, que eu sofra o suplício da fome e da sede, e que nem mesmo possa falar a fim de me queixar, que de mim todo se afaste com asco, deixando expugir sozinho esta noda infamante que me amesquinha diante de mim próprio. Aqui ele, diante da consciência, ele promete mundos e fundos. É muito comum na vida do espírito, quando se vê diante dos próprios delitos, promete até coisas que não pode cumprir. É claro que esse momento não é para isso, é para que ele se olhe a si mesmo. Vejamos a continuidade. O nobre orientador, porém, impôs silêncio ao pecador, balsamizando-o com fluidos apaziguadores. Em seguida, exclamou como respondendo: Bem certo, é inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari. Uma vez que é esse o ensejo abençoado para a remissão dos culpados. Outra vez a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio, uma vez que vós não quisestes submeter devidamente. Mas é imprescindível não conserveis ilusões. Mais de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir os agravantes das ações que recordamos. Entre mentes, a lição continuava a desenrolar-se, vindo seu arremate estarrecer-nos porventura ainda mais. Assim foi que, morto o velho escravo, dobraram-se os anos. O grande senhor esqueceram, como aos demais, absorvido nos baloiços da boa sorte. Voltara à Europa, feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto, bem visto, e considerado pelos muitos haveres que levara da terra de Santa Cruz. Mas um dia dobraram, afinados por ele, exéquias solenes, cânticos pungentes, grande luto, lágrimas doridas e muitas flores, porque o vil metal, adquirido na iniquidade, tudo isso pôde comprar. Agora, eis que se apresenta o além-túmulo. É o momento sagrado da realidade, do cumprimento integral da justiça incorruptível. Vimo-lo a debater-se, perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas negros, sedentos de vingança, os quais vinham pedir-lhe contas dos desgraçados compatriotas por ele escravizados e perdidos para sempre, longe das plagas nativas. Eram os pais que haviam perdido os filhos, por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequeninos, os quais ele vendera a outrem, qual mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas, longe dos pais. Os filhos que conheceram, por afagos maternais, o látego inclemente do Senhor a quem serviam, e todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Então aqui o Amadeu passa por uma obsessão de desencarnado para desencarnado. Ele, depois que desencarna, é aprisionado pelos próprios ex-escravos em plena selva africana. Até que, certa noite, em que se sentia exausto, em pleno terror, e depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente abriu à sua frente, eis que viu o escravo Felício caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica que aclarava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se.
Felício vinha lentamente, sereno, grave, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo-lhe a destra, no intuito de erguê-lo. Vem daí, Nhonhô. Levante-se, vamos embora. Ele acompanhou Felício, e através do prosseguimento do intenso drama, verificamos que o velho escravo perdoara o algoz, intercedera por ele junto à divina complacência e partira a conseguir libertá-lo das garras dos que não lhe haviam perdoado. Muito interessante, né? Porque a própria vítima vem socorrer o algoz. E Camilo conclui: abrira-se uma porta lateral silenciosamente, a um sinal de Epaminondas, e Felício aparecera, sereno, grave, encaminhando-se para o seu antigo senhor de outras vidas. Estarrecido, Amadeu contemplava-o de olhos pávidos, já agora senhor de todo o seu passado, de espírito. Mas lentamente, imperceptivelmente, transformara-se Felício sob o poder da vontade, que operara facilmente sobre a configuração do envoltório astral e deixava-se ver agora na atual qualidade de Rômulo Ferrari, o genitor de Amadeu, que, retornando às falanges que lhe eram próprias, Felício ali reencarnara a fim de prosseguir na peregrinação para a redenção completa, sob os auspícios daquele meigo nazareno, a quem perseguira ao tempo de Adriano, na pessoa de seus adeptos. Receber então nova fase de progresso sob a acolhida de outro nome, transportara-se, jovem ainda, para a terra de Santa Cruz, levado por indefinível sentimento de atração, ali constituindo família e piedosamente consentindo em servir de genitor para o antigo algoz. Agora, seria bem certo que continuaria auxiliando a expurgar da consciência uma nova infração, a do suicídio. Quando, pensativos e silenciosos, deixamos o recinto do santuário, onde tão sublime mistério nos fora desvendado com a primeira lição, repercutia nos refolhos de nossa alma esta profunda e inenarrável impressão. Ó Deus de misericórdia, sede bendito por nos terdes concedido a lei da reencarnação. Nós vemos aí a belíssima história, apesar de trágica, do Amadeu Ferrari. A explicação de todo o processo do seu sofrimento com o câncer, com a pobreza e o ato de compaixão, de misericórdia da antiga vítima que o recolhe nas florestas africanas e depois renasce para ser o seu pai e fazer com que ele ajudá-lo a reerguer-se perante si mesmo. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!